E aí, gente boa, como é que vocês estão? E aí, meu brother, Tuga Poster, como é que você tá, cara? Que maravilha ter você aqui. Uma alegria, cara. Estava aí com os Los Twins esses dias, nossa, que incrível. Fiquei muito feliz, hein? Ah, como é que é? Já que... Oh, Elizabeth, minha linda. Bora. O Vini, Jaquendra, bora família, vamos entrar. Vamos entrar. A Fernanda chegou também aí. Já já eu chamo ela. Vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeito. Ah, perfil comportamental na criação do seu negócio. Perfeito. Família, eu vou fixar aqui o tema, deixa eu aproveitar antes de chamar a Fer. Fixei o tema. Família, vamos entrando aí. Deixa eu chamar já a Fer aqui para... Maravilha. Enviando essa citação para ela. Ela já entra aí com a gente. Uau! Uau! Olá! Olá, Muito boa Fernanda. noite. Boa noite. Como é que você Estão me tá? ouvindo? Perfeitamente. Tá, eu tô com um retorno. Parece que é a minha voz no fundo. Será que sou eu? Eu tô escutando limpo, sabe? Eu não ouço. É? Eu Não, não então ouço. tá. Então tranquilo. Peraí. Eu vou ter que colocar um filtro aqui, viu, Diel? Ah, sério? Porque, né? Preciso de um filtro. Pronto. Agora ficou bom, agora ficou Só para top. dar uma clareada aqui. Muito boa noite. Nem sei como é que faz esse negócio. Mas enfim, família boa, todos sejam muito bem-vindos, todo mundo que está entrando aqui. Entrou algumas pessoas que eu conheço, a Elizabeth, coisas da Nessie, enfim, nem consigo pronunciar bem. Seja muito bem-vinda, é uma alegria ter vocês aqui. Para dizer que hoje é o segundo dia do Desafio 5D, ontem tivemos o Rafa, falamos sobre um pouquinho sobre produtividade, marketing digital, falamos sobre branding, posicionamento, foi muito Que especial, foi massa. incrível. E hoje, família boa, temos aqui a Fernanda e a gente vai falar um pouco a respeito de perfil comportamental, ou seja, a influência do perfil comportamental na criação de algum negócio. É um tema muito relevante, até porque eu já me deparei nessa situação onde o meu perfil comportamental me travou em determinados aspectos e se eu não soubesse as características do meu perfil comportamental e usá-las ao meu favor, eu não conseguiria seguir adiante. Então, razão Exato. pela qual eu acho um tema super interessante a gente estar comentando aqui. Mas antes da gente começar propriamente a nossa live, eu vou pedir ao pessoal que está entrando agora para patrocinar a nossa live. Uma das formas da galera patrocinar a nossa live é apertar aqui no aviãozinho e enviar pelo menos para 10 pessoas. Você enviando para 10 pessoas, a gente está chamando Isso. mais gente. Então, a gente tem um Isso minuto aí, aí. eu vou fazer isso aqui agora. E eu tô Enviar fazendo aqui aqui para já, uma, ó. Eu já tô enviar fazendo aqui para uma aqui. galera, Também tô fazendo. chamar Tô esse mandando pessoal aqui. aqui. Até já estou mandando para quem já está aqui. Mandei. Mandei pra Ah, galera aqui, ó. Pessoal, aqui, ó, tem um aviãozinho, gente. Esse aviãozinho faz com que você dissemine conteúdo, faz com que você dissemine uma ponte entre as pessoas e o conhecimento, entre as pessoas e uma vida melhor. Então, clica aqui, ó, nesse aviãozinho, sabe? Leva transformação para as pessoas. Seja você, sabe, a ponte entre a pessoa e a transformação que nesse momento ela pode estar precisando. Então, clica aqui, ó, envia para no mínimo 5 amigos, 5 amigas, que você pode aí ser esse vetor de mudança na vida dessa pessoa, tá? A gente conta isso com perfeito. vocês. A gente está aqui doando o nosso tempo, o nosso conhecimento, o nosso aprendizado para vocês. E a gente pede essa recíproca para que você também ajude mais pessoas, assim como a gente tem isso como missão.
Perfeito, maravilha. Acabei de fazer aqui, vi aqui para uma galera. Já de início, eu gostaria que você se apresentasse para a galera que não te conhece, quem é a Fernanda, o que que a Fernanda faz, há quanto tempo faz. Beleza, então vamos lá. Então, boa noite para todo mundo. Dia, obrigada pelo convite, obrigada. É uma honra, né, falar com você mais uma vez, depois de tanto Uau, tempo, né? uau, sim. Então, muito obrigada. É um prazer falar sobre essa coisa que tanto mudou minha vida, né? Parece clichê, mas mudou, enfim. Então, é um prazer estar aqui. Muito boa noite para você que está aqui também. Obrigada por estar aqui com a gente. Esperamos honrar essa sua participação. E eu sou a Fernanda Carril, né? Eu sou treinadora de pessoas. Eu tenho como missão fazer você que está aí do outro lado se apaixonar por si mesmo, né? E ter relacionamentos mais harmoniosos, ter uma vida pessoal, profissional de muito mais qualidade. Que maravilha. E qual é o primeiro passo que você ensina para as pessoas, para elas se apaixonarem por elas mesmas? Tá, beleza. Primeira coisa que eu quero dizer é que assim, existe, né, algumas teorias que falam muito sobre o autoconhecimento. E o que que acontece? Essas teorias, elas muitas vezes elas vão bem na nossa essência, sabe? Principalmente a teoria que eu amo, que eu mais trabalho, que é a teoria DISC, que ela diz exatamente como a gente age, como a gente se comporta, como a gente pensa. Então, se uma pessoa é mais rápida, se uma pessoa tem um ritmo mais lento, se uma pessoa é mais racional, se uma pessoa é mais emocional, se uma pessoa quebra mais a cara de impulsividade, ou se uma pessoa procrastina mais, enfim, demora mais, né, para chegar numa decisão. Então, enfim, o que que acontece? A pessoa ela vai se conhecendo, ela tem essa oportunidade de saber a essência dela, saber quem Uau. ela é, saber como ela funciona. E isso faz toda a diferença na vida, faz a diferença nos relacionamentos, faz a diferença no profissional, que foi o que, para mim, assim, foi. Eu falo que não caiu nem ficha, caiu um orelhão quando eu descobri isso. Porque eu descobri por que que eu trabalhava tão insatisfeita, tão frustrada e tão doente, né? Então, enfim, eu acho que o primeiro passo, saber essa questão do como pensa, como age, como lida com desafios, né? Como se comporta numa situação de estresse, numa situação de pressão. E isso faz toda a diferença. É um autoconhecimento, assim, que digamos que, base para que a pessoa consiga viver de uma forma mais tranquila, para que ela consiga, de repente, achar missão, propósito, enfim, de viver de uma forma mais de paz. Perfeito. Pela tua história, para a galera que não sabe, eu já tive a oportunidade de sentar com a Fernanda no meu podcast Geocast, que está no meu canal do YouTube, e ela falou um pouco sobre a trajetória dela até o ponto de se encontrar. Como o que você faz está muito atrelado àquilo que você é hoje. Eu gostaria que você partilhasse com o pessoal qual foi o ponto de virada na tua vida para você se jogar nessa questão da análise de perfil comportamental, o coaching em si. Tá. Bom, o perfil comportamental ele veio na trajetória, né? Ele veio no meio da jornada do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Mas digamos que o ponto mais crucial, o ponto que me fez começar a procurar isso, foi a minha depressão. Né? Foi o meu momento de Uhum, depressão, foi a fase que eu tive após o nascimento do meu filho, que na verdade eu já estava com depressão, só não sabia, e isso uhum. se aprofundou, né? E tudo isso por conta de eu não ter autoconhecimento algum, e porque eu era uma pessoa, eu ainda sou, mas eu era uma pessoa focada demais no profissional. Hoje eu Uhum. consigo equilibrar isso, né? Consigo gerenciar, na verdade, né? Que equilíbrio não existe. Ou a gente está subindo ou está caindo, né? Mas digamos que hoje eu consigo gerenciar, né? O profissional, o pessoal. Mas antes eu era muito focada na carreira e eu pedi demissão do meu emprego. Foi por uma vontade própria, foi por uma questão de valores, assim, que eu achei que não estava batendo. Pedi demissão e aí começou a minha fase depressão profunda. Enfim, tive uma gravidez conturbada, um parto conturbado, um pós muito conturbado, e eu entrei numa depressão assim bem brava mesmo. E eu descobri em 2016 e fiz o tratamento e tal, só que aí começou o universo, né? Deus é muito bom
e ele vai colocando umas sementinhas, assim, ele vai plantando, né? E se não estiver atento, as sementinhas passam, né? Elas vão lá e não brotam. E eu comecei a ir para esse mundo. Comecei a fazer um curso, comecei a fazer o outro, parei de tomar o remédio, já vi que a depressão já era mais coisa, mais da minha cabeça do que de qualquer outra coisa. E, enfim, daí eu me descobri nesse mundo do desenvolvimento humano, comecei a amar pessoas, né? Porque antes eu falava que eu odiava pessoas, e eu falava mesmo, eu falava, Nossa. eu quero. Eu falava com essa, é forte, eu falava com essas palavras, eu odeio pessoas, eu quero trabalhar eu, quatro paredes e um computador para ninguém me encher o saco. Eu falava desse Nossa. jeito. E hoje eu amo pessoas, então eu fui descobrindo isso nos cursos mesmo, lidando com pessoas, né? Descobrindo gratidão, descobrindo essa questão de eu posso ser melhor, né? Não melhor que as pessoas, mas melhor que eu mesma, né? Me Ok, comparar comigo perfeito. mesma, né? Ter inspirações, conviver, mudei ambiente, mudei amizades, selecionei, né, mais isso. E isso foi acontecendo. E aí, quando eu descobri o perfil comportamental, né? Quando eu me tornei analista, descobri. Primeiro, eu fiquei nos 3 dias assim, em crise de identidade, né? Tipo, quem sou, onde Uhum. estou, como assim? Porque eu achava que eu era uma pessoa e não era. E aí que eu falei, caraca, é isso. Daí foi que eu descobri minha vida toda. Minha vida toda começou a fazer sentido. Eu descobri o porquê que eu falava tanto que eu não gostava de pessoas. Eu descobri porquê que eu só queria trabalhar quieta. Eu descobri porquê que eu brigava com as pessoas brigavam comigo, porque que eu tinha relacionamentos sempre muito conturbados. Descobri porquê que eu terminei a faculdade falando com uma pessoa na sala. Nossa. Descobri porque eu e meu marido, a gente brigava tanto, né? E, enfim, foi um período de muitas descobertas. E com isso, né? Eu falo que foi um ponto no desenvolvimento pessoal, o perfil comportamental realmente fez uma diferença, assim, absurda para tudo, para que eu continuasse, para que eu me descobrisse, para que eu me amasse, né? Porque faz muito sentido isso, a pessoa quando ela não tem um autoconhecimento, ela não se ama, ela acha que se ama, mas ela não se ama, né? Enfim, então acredito que foi esse ponto-chave aí em 2017, 2018. Não, perfeito. Existem muitas pessoas que dizem, eu nasci assim, eu cresci assim, minha família foi sempre desse jeito, sempre me comportei desse jeito, na minha família todo mundo pensa desse jeito, e você é uma prova real aqui para a gente, para a galera que está nos acompanhando, que é possível mudar. Se você se expor à mudança, se você estiver aberto, é possível sim mudar. A minha pergunta é, o que Exato. é o perfil comportamental para a galera que não sabe? Legal, então vamos lá. Perfil comportamental, gente, é a nossa estrutura. Digamos que é um prédio, né? A estrutura do prédio, certo? Então, o perfil comportamental é a nossa estruturinha, certo? E a gente nasceu com esse perfil, a gente vai morrer com ele. Ele não muda no decorrer da vida. O que acontece é que a gente altera, né? Altera assim, desculpa, a gente adapta, né? A gente Ok? flexibiliza. É como se fosse uma roupa. Então, digamos que assim, o seu perfil comportamental é você sem roupa, do jeito que você nasceu. Você vai para uma praia, você veste uma roupa de acordo com a praia, de acordo com aquele ambiente. Se você Uhum. vai para um casamento, uma formatura, você vai se vestir de acordo com aquele ambiente. Então é isso que acontece com a gente. Nós somos uma pessoa sem roupa e ao mesmo tempo em alguns ambientes a gente veste certas roupas. E isso não é ter várias caras, não é trocar de personalidade. É simplesmente com consciência você flexibilizar alguns comportamentos para que você consiga ter melhores relacionamentos, melhores resultados, tanto na sua vida pessoal como na profissional. Então, o perfil comportamental, ele foi criado, né, por um psicólogo lá de Harvard, né? É o William Moulton Marston, o criador, inclusive, da Mulher Maravilha e criador do polígrafo, né, do detector de mentiras. E ele Uau. criou e ele chegou numa conclusão que é mais ou menos o seguinte: vamos dividir o mundo em duas partes. As pessoas que gostam não, que preferem, têm a necessidade de falar, e tem as Ok? pessoas que têm necessidade de ouvir. Então, o que acontece? A gente divide o mundo aí entre essas dois tipos de pessoas. Só que dentro das pessoas que são que preferem, têm a necessidade de falar, elas também a gente pode dividir em mais dois grupos,
que são as pessoas que preferem falar, têm a necessidade de falar para influenciar as pessoas, para persuadir elas. E tem as pessoas que têm a necessidade de falar, mas para mandar, né? Para impor, né? Para liderar, né? Mas para alcançar resultados de forma mais racional. O outro, né? Para persuadir, influenciar de forma mais emocional. E o outro que prefere mais estar ali no comando, falando, delegando, de uma forma mais racional. Assim como também tem as pessoas que têm necessidade mais de ouvir. Também a gente divide em mais dois grupos, que são as pessoas que têm a necessidade de ouvir. Tanto para serem empáticos, né, para se colocar no lugar do outro, para ouvir, sabe, para ter essa parte mais emocional. E também os que preferem ouvir para ser mais analítico, sabe? Para essa parte mais analítica, para ouvir, já bolar uma ideia e de repente até emitir uma crítica. Mas ele prefere mais ouvir para ele analisar de uma forma mais racional, certo? Então, a isso a gente dá o nome de teoria DISC, né? Okay. Que são os 4 perfis, né? Que o dominante, que é esse que prefere tem necessidade mais de falar, né, para mandar e tal, de uma forma mais racional. Temos o influente, que é o que prefere falar, mas para persuadir, para influenciar de uma forma mais emocional. Temos o S, que é o do estável, que é de steadiness no inglês, né? Então é o estável, que são as pessoas que têm mais necessidade de ouvir de uma forma mais emocional, de uma forma para se colocar no lugar do outro, como, né, para exercer a empatia. E o C, que é o conforme, que é de uma forma mais racional, ele ouve mais para analisar, para de repente criticar, para formar uma análise mais crítica da coisa. Então, é a teoria DISC. Perfeito. Gente boa, vocês que estão nos acompanhando, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. À medida que a Fernanda for falando algumas coisas e vocês forem tendo dúvidas, já vão deixando aqui nos comentários e eu vou aqui encaixando ao longo do nosso bate-papo. O Gilson Daniel já perguntou, você quer ler ou quer que eu leia? Você que manda aí. Tá, perfeito. Ele perguntou o seguinte, Fernanda, como você vê a questão da autoestima? Para sermos pessoas realizadas e produtivas, temos de ter mesmo a autoestima como um fator principal? A autoestima é o fator principal para sua vida. Independente de se vai ser bom para produtividade, para pessoal, para profissional, a autoestima, o amor próprio e desculpa, eu sempre falo 3 As, agora eu esqueci o terceiro. Autoestima, amor próprio e autoconfiança. Tá? Eu gosto de trabalhar com esses 3 As. Autoestima, amor próprio e autoconfiança. Faz com que você seja muito mais realizado. Porque você vai ter Fernanda, mais... Oi, pode falar. Cortando você agora, que é autoestima? O que é a autoestima? Só para... A autoestima não é você ficar... Não, desculpa, fui falando já, né? Não, pode falar. Gente, meu perfil já é mais que vai falando. Vocês viram aqui, né? Vai cortando, né? Mas vamos lá. A autoestima, ela é como se você se amasse. Eu vejo a autoestima, podem ter milhões de definições, mas eu vejo a autoestima como você se amando. Não sendo melhor que ninguém, mas sendo melhor que você a cada dia. E aí, o que acontece? A autoestima, ela permite você errar e não ficar de mimimi, e não ficar de, errei, não faz você ficar dependendo da tampa da panela, da metade da laranja, porque você já é próprio, você já é 100% completo, a outra pessoa vem para transbordar, não vem para completar, né? Não precisa ficar procurando a tampa da panela e a metade da laranja, você já é 100% feliz, decidido e, enfim, você não precisa de mais ninguém para completar. Você precisa de pessoas para transbordar. Então, a autoestima, ela faz com que você tenha autoconfiança, que daí você, então, confia mais em você. Você consegue se enxergar mais. Porque a autoestima, ela não é só você olhar no espelho e falar, nossa, eu tô linda, nossa, olha só, essa roupa colou em mim. Não, não é só isso. Não é só isso. A autoestima, ela é muito mais interna do que externa. Né? A autoestima é você olhar para você e falar assim, eu tenho esses pontos fortes, eu vou usar eles a meu favor.
eu tenho esses pontos a desenvolver e eu vou trabalhar eles porque eu mereço isso, né? Então, por exemplo, eu que era se deixar, meu perfil, eu sou uma grossa, uma estúpida, uma cavala, eu sei que isso não é bom em certos lugares e que eu tenho que controlar esse meu comportamento. E tá tudo bem. Então eu não vou ficar, ai meu Deus, coitada de mim. Ah, não, eu falo, pô, desculpa, foi mal, não faço mais, entendeu? Tá tudo bem. Tá tudo bem, eu tenho autoestima. Tá tudo tranquilo, eu vou me melhorar, eu vou me trabalhar. Então, eu acho que ela é fundamental. Eu acho não, eu tenho certeza que ela é fundamental para qualquer coisa na vida. Autoestima, amor próprio e Perfeito. autoconfiança. São os 3 As. Os 3 As, galera. Os 3 Autoestima, As. amor próprio e autoconfiança. Isso. Perfeito. Fernanda, você falou sobre os 4 perfis comportamentais, certo? Você citou eles. Eu quero que você... Ou seja, eu quero que a gente comece a falar quais são os pontos negativos do primeiro perfil, que é o dominante. Tá, ok. Deixa eu só falar, quer ver? Ó, o Gilson perguntou dos 4 perfis, né? Quais deles é o melhor para ser um Para um líder? Eu vou líder. responder Ok. isso num contexto aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou falar os pontos positivos e negativos meio junto, ok? Vamos lá. O dominante, tá, gente? O dominante é aquela pessoa que você fala, você tá falando e ela já corta você e ela fala assim, tá, vamos. O que você tá falando? Vai para os finalmente, vamos. Ela é aquela pessoa que tem muito senso de urgência. É uma pessoa mais exigente, sabe? Ela quer tudo para ontem. A velocidade dela é muito rápida, ela é movida por desafios. Então, ela quer tudo para ontem. Acabou uma meta, ela já quer outra. E geralmente ela tem várias metas ao mesmo tempo, tudo na cabeça dela. Porque ela não é uma pessoa que planeja. Tá? Então, eu tô fazendo tudo junto, tá, gente? Vai captando aí, tá? Então, assim, é uma pessoa que ela não tem tempo para planejar, sabe? Ela quer agir. Ela vai para ação. É uma pessoa que você fala assim, você pode jogar o problema para a mão dela, que ela vai voltar com ele resolvido. Porque ela gosta de problema. O prazer do dominante é resolver problema. Então, assim, você fala assim para mim, Fernanda, tô com um problema na internet. Eu falo assim, tá, que internet que é tua? Não, peraí, ó, porque eu tenho uma aqui. Me passa onde você mora que eu já vou pegar aqui no telefone, eu já vou ligar lá e já vou ver qual que é a melhor para você. Entendeu? Porque o dominante, ele vai assim, ele vai por cima, por baixo, por lado, pelo outro, por baixo, por cima, mas ele vai. Então, se você falar para ele assim, eu duvido que você faz em 10 minutos, ele vai fazer em 5. Porque ele não vai fazer nem para se achar. Às vezes também, tá? Mas ele não vai nem fazer para se achar, para mostrar para você, ele vai mostrar para ele que ele pode. Entendeu? E aí o que acontece? Ele fazendo isso, ele se motiva, sabe? É como se jogasse uma adrenalina para ele resolver problema. E ele gosta do desafio. Então, o que acontece? O dominante, ele tem muita iniciativa. A maioria das vezes, sabe aquele chefe insuportável que todo mundo reclama? Gente, quem nunca teve aí? Fala pra mim, quem nunca teve um chefe insuportável, um gerente do caramba, que só sabe mandar, que só sabe, sabe? Quem nunca teve, conhece quem teve, né? Quem nunca reclamou do chefe mandão, do chefe que é grosso, do chefe que é estúpido? O que acontece? Provavelmente ele é dominante. Por quê? Provavelmente, tá, gente? Porque aqui a gente tá falando tudo de tendências, tá? Perfis são tendências comportamentais. O que acontece? O dominante, ele tem essa iniciativa. Então, geralmente, se alguém fala assim, alguém quer... Ele vai falar, eu. Ele nem sabe para que é, mas ele fala eu. Então, o que acontece? A maioria das vezes, esses gerentes são dominantes. Porém, querer ser líder, ter facilidade para liderar, nada tem a ver com saber liderar. Entendeu? Porque o dominante, ele tem um pulinho, é uma linha muito tênue entre o dominante ser arrogante, prepotente e estúpido. Mas aí surge uma pergunta: como o dominante lida com o ego? Se ele precisa, às vezes, não necessariamente sempre, fazer coisas para mostrar que ele é o cara. O Como ele dominante lida com erra? isso? O dominante não erra! Para! Gente, o dominante não erra, entendeu? O dominante não erra. Ele, ó, vamos lá, tô fazendo uma brincadeira, tá? O dominante não erra. Ele não assume erros. Gente, tô falando aqui de pessoas sem autoconhecimento, tá?
Vamos lá. Tá. Hoje dói, mas eu consigo assumir meus erros, tá, gente? Ó, e a galera que não conhece o seu perfil comportamental, à medida que a Fernanda for falando e você se identificar com Sim, algum, já escreve aí no comentário, eu sou dominante. isso. Ó, a Lu já me conhece um pouco mais, a Mita ali ela fez treinamentos comigo e tudo. Ó, então o que que acontece, gente? O dominante, peraí, que eu tô com calor aqui. O dominante, ele não erra, entendeu? Ele é mandão, ele gosta de mandar. O dominante gosta de mandar. Então, o que que acontece, gente? Tudo que eu tô falando aqui, vou passar pelos outros perfis. Não existe perfil bom, perfil ruim, perfil melhor, perfil pior. Não existe isso daí, tá? Mas meu Uhum. perfil é bom. Seu perfil só é. Só é. O perfil só é. O que acontece é que quando a gente tem o autoconhecimento e sabe o nosso perfil, e a gente tem humildade, verdade, coragem, a gente consegue trabalhar isso, tá? Então, o que que acontece? O dominante, ele é incrível para resolver problemas, ele é incrível para desafios. Se o negócio tá difícil, ele vai até conseguir, tá? Ele não para enquanto ele não alcança. Só que o que que acontece? A não ser que esteja muito de repente ficou para ele muito demorado, como ele tem um senso de urgência muito aguçado, se o negócio começar a ficar muito demorado para ele, é capaz dele, dane-se, ele pula para outro, tá? Então, o dominante ele é persistente, porém ele não calma que eu vou achar a palavra, que eu vou lembrar agora, que é uma coisa que eu não sou nada, gente. Peraí. É uma coisa que o conforme. Ô, caramba, esqueci o nome. Peraí. É Eita com C. vida. É com C, peraí. Calma, calma, calma. Me lembra aí, você que tá aí, a Mi também é analista, tá aí, vi que ela tá ali. Ele Lembra não aí a é. Fernanda? Não, não é com C, lembrei, disciplinado. O dominante não é Ah, disciplinado, ok. entendeu? Então ele não tem disciplina. Gente, mais uma vez, pessoas que não têm autoconhecimento, tá? Tendências comportamentais, porque isso aqui não define ninguém, tá? Todo mundo teve uma infância, teve umas crenças, teve a sua família, teve aprendizado, beleza? Então, isso aqui, pelo amor de Deus, tá, gente? Isso aqui não é rótulo, tá? Perfil comportamental não é sentença, é uma tendência, beleza? Então, o que que acontece? O dominante tem isso, só que ele tem que tomar cuidado, então, com a forma com que ele fala, porque ele tem muita energia quando ele fala. Então, ele sai falando, ele fala e aí parece que você tá brigando, ele tá brigando. Parece que ele tá brigando, mas ele só tá conversando. Ele só tá conversando. Quantas vezes meu marido falava assim, Fernanda, pelo amor de Deus, as pessoas estão olhando. Tá todo mundo achando que você tá brigando comigo. E eu só tava falando alto, entendeu? Falando Ah, alto, eu vou então, falando, eu me empolgo, pá, então pá. acho que na sua essência você é uma angolana, né? Porque o povo angolano, por essência, fala muito alto, não importa a ocasião. Jesus É, amado. Aqui no Brasil é que a gente está se educando para falar um pouco baixo. Meu pai do céu. eita. Olha lá, A ó, a Elizabeth fez uma. Jaqueline. Ah, pode falar. Jaquendra, a Elizabeth fez uma pergunta aqui. Ela disse o seguinte: o dominante parece ser inseguro com esses comportamentos? Não, nada. Ele pode até ser, mas ele não vai te mostrar. Ele não mostra, entendeu? Ele não mostra. Ele é o cara, ele não pode mostrar insegurança, entendeu? Então, geralmente, um dominante, ele vai ser aquele que pisa firme. Você reconhece um dominante pelo jeito que ele anda. Anda balançando o Hum, braço, anda firme, pisando firme, entendeu? Então, nossa. assim, ele nunca vai passar insegurança para você, a não ser que ele tenha autoconhecimento, a não ser que ele te conheça muito e esteja precisando de ajuda. Mas o dominante, ele não assume que ele precisa de ajuda, entendeu? Ele é desaforado, sabe? Então, por exemplo, ele pede para você fazer alguma coisa. Daqui a pouco ele já vai falar assim, tá, deixa que eu faço, tá, deixa que eu faço. Ele não tem paciência, é uma pessoa muito impaciente. Então, o que acontece? O dominante, ele tem facilidade, por exemplo, com desafios. Ele não gosta de rotina. Então, o que acontece? Geralmente, ele gosta de empreender, né? Uhum, Porque ele tem essa coisa de não... Ele não gosta de ser mandado. Ele não gosta de ficar uhum, obedecendo as pessoas. Um uhum. dominante só respeita outro dominante se ele liderar, se ele admirar. Porque senão ele não rola. Entendeu? Ele briga muito com outro perfil que seja igual a ele. Uma pessoa que tenha personalidade parecida com a dele. Ó, quer ver? Pisada de elefante. Ó, a Jaquendra também colocou, me descrevendo. A Lu colocou, acho muito engraçado a Fer.
acaba de acordar e já grita com a gente nos stories. Eu já acordo e falo, bom dia! Tipo assim, é pra acordar, entendeu? Já. Mas é uma curiosidade, né? O Ah, dominante, apesar dele estar sempre nessa pressão, velocidade em tudo que faz, ele é muito feliz, né? Fazendo isso. Ou seja, a felicidade está atrelado a toda essa. Para quem não é, parece que é uma confusão, parece que tipo essa pessoa está sempre na pressão, na correria, mas existe felicidade no meio disso tudo? Ó, a felicidade não tá ligada a isso, tá? O que acontece é que essa questão do desafio, do estar sempre ali ligado, pá, isso motiva ele. Uhum, Motiva, tá? Mas não quer dizer felicidade, porque a felicidade, esses dias até eu fiz uma live, não sei se vocês assistiram, ela não ficou gravada. A diferença entre viver a existência e viver o momento. Porque a uhum, felicidade, ela tá ligada no viver a existência, no acordar, ter um porquê, no sorriso de alguém, no bom dia de um filho, no beijo do cônjuge, sabe, no estar, né? É uma coisa mais consigo mesmo. A felicidade, ela tá dentro da gente. A felicidade, ela não tá com base no que a gente conquista, isso é alegria, é uhum, satisfação. Mas a felicidade, ela tá em a gente saber quem a gente é, em a gente ter uma uhum. identidade bem estabelecida. Entendeu? Então, não existe perfil que seja mais feliz ou não, tá? Porque aí existe aí uma questão mais de alegria, tá? Mas a felicidade, ela tá mais ligada, aí daria outra live, mas ela tá mais ligada na essência da pessoa, ela tem que se amar. Aí ela é feliz, independente do momento, porque quando tem os momentos ruins, ela sofre, não tem problema algum, porque os sentimentos estão aí pra gente sentir, né? Mas Uhum. ela, a pessoa feliz, ela vai sofrer por menos tempo, ela vai chorar por menos tempo, ela vai ter mais resiliência, sacou? Então não tem a ver Perfeito. muito com isso. Isso é mais assim, o que motiva é o gás da pessoa, é o que faz ela, entendeu? Mas ela pode fazer isso sendo feliz ou infeliz, entendeu? Perfeito. Maravilha. E qual é o próximo perfil Bora, comportamental? o povo já tá curioso aí, ó. Vamos lá. O influente, vamos falar do influente. O influente, gente, é aquela pessoa que chega chegando. Chega chegando. Ela chega na fila da padaria, ela faz amizade com todo mundo. Ela sai da fila da padaria, da fila do pão, ela sai chamando todo mundo de melhor amigo. Acho que ele está falando os mais lindos. Sério? Será? É aquele que o sorriso não nega, o sorriso vem aqui, ó. A minha é influente, influente estava. Ela tem influente. Então, o que acontece? Lá, a Cris fez o grupo de coaching lá, né? O Life Master, a Cris é influente também. Então, o que acontece? O influente, ele é aquela pessoa comunicativa, que ela faz amizade fácil, ela gosta de se comunicar, ela é movida pelos elogios, pela comunicação das pessoas, ela quer estar sempre com as pessoas. Para ela, quanto mais pessoas, melhor. Ela é a da galera, né? E aí você conversa com ela é persuasiva, ela sabe que ele tem esse poder, entendeu? Essa pessoa sabe que tem esse poder de persuasão, ela consegue te convencer, ela faz você comprar o anel que está no seu dedo. Sabe? Ela tem um poder de persuasão muito grande. É uma pessoa otimista, tudo vai dar certo. É uma pessoa extremamente carismática, né? É uma pessoa que tá sempre brincando e Uau. também não gosta de rotinas. Detesta rotina. É aquele que vai comer, se ela for comer todo dia no mesmo lugar, ela vai sentar cada dia num lugar diferente. Uau. Se ela for comer dentro da casa dela, um dia ela vai sentar num lugar, na sala, um dia ela vai comer até no banheiro, mas ela vai querer fazer a mesma coisa de formas diferentes. Porque ela não suporta a rotina, aquele trabalho rotineiro, relacionamento que cai na rotina, ele acaba se estressando, ele se desmotiva, sabe? Só que aí, por exemplo, nem você falou para falar dos pontos negativos, né? O que acontece? O influente tem, dependendo também do grau, né, gente, do perfil. Mas o influente, às vezes, ele pode fazer brincadeiras que ele não sabe a hora de parar. Então, às vezes, ele começa a fazer umas brincadeiras que as pessoas... ele tá vendo que a pessoa não tá gostando e ele continua. Às vezes, o influente, ele... Por ele também, assim como o dominante, ele não gostar de rotina,
ele se entedia muito fácil, ele acaba mudando muito o que ele está fazendo. Então, a gente fala que o influente ele é o rei dos recomeços, porque ficou ruim, ele muda. Ficou ruim, ele muda. Ficou ruim, ele muda. Ele tem dificuldade de focar numa coisa. Ele tem dificuldade de ir com uma coisa até o final. Porque, por exemplo, ele tá aqui, mas nisso passou a formiga ali, ele tá ali. Daí nisso alguém falou, ele olhou para lá. Aí nisso, entendeu? Aí ele começa a conversar. Ele diz, ai meu Deus, eu perdi o prazo do negócio. Ai, eu tô atrasado. Sabe? Então, assim, ele tem ele também, assim como o dominante também, tá? Os dois têm algumas características parecidas, mas eles têm essa dificuldade do planejamento, né? Então, assim, os dois são os hashtags só vai, sabe? É tudo para ontem, né? Tudo, Adrenalina o pura. movimento, isso, a velocidade deles é muito rápida. Só que o dominante é mais racional, ele é voltado muito mais para tarefas, e o influente é muito mais voltado para pessoas, né? Ele é mais ligado a pessoas. Então, os dois têm que tomar cuidado com isso, com a impulsividade, fazer as coisas sem pensar, né? Não analisar primeiro, né? Por exemplo, o dominante ele sai fazendo as coisas, tá pouco ligando se alguém não tá gostando. O influente ele sai fazendo e ele só vai fazendo, ele não vai saber se vai dar certo, se não vai dar, ele não quer nem saber, ele só vai, né? Mas enfim, por isso que eu tô falando, gente, eu tô falando aqui de várias características, só que às vezes a mesma característica que eu tô falando aqui, você achou que é positiva, pode estar fazendo mal para a pessoa, pode estar trazendo prejuízos para ela, porque tudo vai depender do momento que ela tá na vida, né? Estavam a demorar para falar de mim, né? Tá, aqui eu vou ler aqui alguns comentários, né, do Lê pessoal. lá, lê lá. A Michelle falou o mais lindo, né, quando você começou a falar sobre os influentes. A de Carvalho falou, essa sou eu com você. A Calma, influente. essa sou eu, Essa você sou vê eu. com todo mundo. Enfim, eu não entendi. Essa sou eu com todo A, mundo, deve ser. a Bárbara disse, essa sou eu. A rotina é entediante, sim. Distraída, a Michelle disse, o Gilson disse, estava a demorar para falar de mim. Então, Fernanda, é o seguinte, eu sei que a gente vai passar para um outro perfil. Eu já fiz o DISC, né, que é essa análise Ah, do você perfil fez? comportamental. Eu tive essa oportunidade de fazer num treinamento, fez devolutiva Ah, e tá. tal. E chegou-se à conclusão que eu sou um influente estável, né? E eu não acreditava muito nessas coisas, mas eu passei a acreditar depois disso, porque é verdade, eu consigo influenciar as pessoas com muita facilidade. Fazer amizades, então, se eu ir na esquina, consigo me conectar com alguém com muita facilidade. Todavia, eu sou muito estável. Eu não sou aquele tipo de pessoa, aconteceu algo, tipo, já não tem... Não, eu sou muito estável, parece que não aconteceu nada, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouco a Tá. respeito do próximo perfil, eu não sei se é o Ok. estável, Isso. ah, eu não sei se é o estável, pode ser, e depois a gente vai pegar alguns minutos para fazer uma conexão, tipo, dominante influente, estável influente, analista, Ok. you know? Bora. Beleza. Então, o estável, gente, vamos lá. O estável, ele é aquela pessoa que fala mais baixinho. Lembrando, gente, que esses que eu tô falando aqui são pessoas que a gente chama de perfil puro. Que é o quê? Só tem aquele, mas nós podemos ter uma combinação de até 3 perfis, tá? Nós podemos ter até 3, nunca 4. 4 só a Mulher Maravilha. Que o Marston, ele fez a Mulher Maravilha com os 4 perfis, tá? Mas ninguém é a Mulher Maravilha aqui, né? Então, o que acontece? Você pode ter até 3 perfis, então você pode também alterar muito essas características, entendeu? Aqui, ó, falou que você é dominante. Sim, Trabalho. porque ele faz parte do meu time. Ele é o cara daqui Conexões que é responsável das artes, das lives Legal. e tudo. Então eu coloco pressão para o cara entregar tudo a tempo. Ô, gente, mas o que acontece? Ó, que nem perguntaram do líder, né? Qual que é o melhor líder? Qual que é o melhor perfil para ser líder? Aí tem gente que fala, o dominante. Não. O melhor perfil para ser líder é aquele que melhor se adapta. Porque cada um gerencia de um jeito. De acordo com o perfil, a pessoa vai gerenciar de um jeito. Só que o que Uau, acontece? O melhor líder é aquele que sabe o seu perfil e sabe o perfil dos seus liderados. Então, ele sabe como lidar com cada um. Ele sabe que para o dominante ele pode meter pressão.
Ele sabe que com o influente ele tem que ir mais pela conexão. Ele sabe que pro estável ele tem que dar um passo a passo. E ele sabe que pro conforme ele vai ter que dar detalhes. Entendeu? Então ele lida com as pessoas de acordo com o que elas são. Tá? Então, assim, o melhor líder, não existe o perfil melhor para líder. O que tem, digamos que o que tem ali mais propensão para ser líder é o dominante, porque ele gosta de liderar, ele gosta de mandar. Mas entre ele ser um bom líder e ele, né, ter o dominante e ser um bom líder tem uma grande diferença, tá? Mas vamos lá. IS parece ser o paradoxo um do outro. A Mia é IS. Quer ver? Peraí. Alguém colocou. A Mi colocou. Minha estabilidade se planeja para minha influência, não seguir o cronograma diariamente. Um acelera e o outro me freia. É bem isso. Então, o estável, gente, voltando, né? O estável, ele fala mais devagar, ele fala mais baixinho, ele é uma pessoa mais tranquila. E assim como o influente, que gosta de pessoas, tem facilidade de lidar com pessoas, ele também, né, gosta dessa conexão, só que para ele são poucos e bons. O estável, ele valoriza aquela relação de muito tempo. Então, ele é muito leal, ele é muito fiel. Se você tem um amigo estável, você tem que... Você é foda. Porque o estável, ele não fala com qualquer um, digamos assim. Ele é amigo dos poucos e bons. E aí, ele é muito fiel. A gente costuma falar que o estável tá na testa dele assim, desabafe. Porque é aquele amigo que você sempre procura para desabafar, porque ele não vai te cortar que nem o dominante, que nem o influente. Ele vai Chegam perto, escutar. família. Chegam perto, vem desabafar. Mesmo aqui. Exato. Ele escuta de boa e ele não vai ficar te criticando, ele só vai te ouvir porque ele é muito empático. A empatia já é uma característica de essência do estável. Ele se coloca no seu lugar e ele vai falar, meu, tá tudo bem, tô aqui, sabe? Tamo junto, né? Mas ele não vai ficar te cortando, então ele te ouve muito, ele tem essa paciência de ouvir muito você. Né? E ele também é muito bom com planejamento, então assim, o começo, meio e fim. Para ele precisa dessa consistência das atividades, ele é muito, muito persistente, sabe? Então ele vai até o fim, porque ele gosta de ver as tarefas. Então, por exemplo, se ele está num trabalho que as pessoas ficam cortando ele toda hora, ficam dando um monte de trabalho um em cima do outro, na pressão, ele costuma não curtir muito. Não é muita praia dele, ele prefere estar ali quietinho, fazendo o trabalho dele até o final, para depois começar outro, né? Então, ele precisa dessa segurança. Não é, assim, uma regra, mas muitas vezes, pessoas que gostam de concursos, né, de cargos públicos, que oferecem a estabilidade, né, a segurança, geralmente são pessoas estáveis. Porque elas prezam pela estabilidade, pela segurança, diferente de dominante e influente. Minha mãe vivia querendo fazer eu estudar, eu até paguei cursinho, mas capaz mesmo, capaz, não é pra mim, sabe? Não rola pra mim, não rola. Então, estáveis também costumam gostar de cargos assim. Sabe quando ele fica na empresa a vida inteira? Ele valoriza relacionamentos de longa data. Né? Só que ele também, digamos, vamos meio que pro ponto, né, pro ponto negativo ali, os pontos a desenvolver que a gente fala. Ele guarda para ele. Ele guarda tudo para ele. Como ele é muito pessoas, ele faz de tudo para não desagradar. Ele evita conflitos, ele evita a qualquer custo. Então ele tem dificuldade de falar não. Por que você está falando de mim hoje aqui, Fernanda? Meu Desculpa Deus aí, do hein? céu. Desculpa aí. Jesus! Tô me sentindo tocado Então, aqui. pô, então, já é bom. É aquela coisa do eu toma que é teu, hein? Pera, você já viu falar essa, Ó, né? Do eu toma que é teu. já ouvi. Deixa eu ler os comentários aqui. A Vê minha lá. namorada Elisa escreveu top. A de Carvalho também sou. A Michelle escreveu muito fofo. O Alcene escreveu Giovanni Mega Estável. É só mesmo, eu conheço. A Bárbara escreveu seu Joelson Gil. Não acredito não, Joelson é dominante e influente. Eu já lhe descrevi faz algum tempo. O Joelson é meu irmão. Ah, legal. Ah, ele é dominante e influente. Ele não é estável de jeito nenhum. Jesus amado. Ele adapta bem, então, ele adapta bem.
É da velocidade, da pressão, já fez, já foi, não deu, já vamos para outra, já foi, já esquece, já Ah, era e legal. pronto. O estável, ele tem um pouco de dificuldade de lidar com mudanças, né? Não é que ele não goste de mudanças, mas ele precisa de um tempo para se adaptar a elas, ele precisa ver um porquê naquilo, ele precisa ver um propósito. Então, assim, o estável, ele gosta do planejamento. Então, para ele, ele tem que saber o que vai acontecer amanhã, ele tem que saber o que vai acontecer semana que vem, ele tem que saber o que vai acontecer o ano que vem, sabe? Ele precisa dessa segurança para ele se sentir bem. Festa surpresa para estável, não rola. Não rola. São coisas que a gente aprende conhecendo as pessoas, né? Então, o estável. Ah, então que eu falei que ele guarda as coisas para ele. Então, às vezes, o estável, a gente precisa conhecer muito bem de perfil, porque dominantes, influentes, principalmente dominantes, eles tendem a passar por cima de estáveis. É. Porque o estável nunca fala. Quando ele vai falar, ele fala devagar, ele vai contar a história. E aí o que acontece? O dominante fala, tá, vai. E aí Ele o quer estável para. contextualizar. E aí o estável para. E aí ele não fala. E aí ele guarda. Ele guarda, porque ele não quer encrenca. E aí ele vai guardando, ele vai guardando, ele vai remoendo, ele vai remoendo. Só que quando ele joga na cara, quando ele pega ar mesmo, ele joga na cara coisa de 1900 e bolinha. E ele guarda até a hora que alguém fez as coisas pra Nossa, ele, entendeu? nossa. Então eu Eu costumo acho, falar que o eu acho, estável é aqui. Desculpa, pode falar. eu acho que nesse ponto de guardar as coisas, até data, minuto, segundo, então você vai concordar comigo que toda mulher tem um pouco de estável na vida dela. Não, não, porque eu só sei que fez. E de vez em quando eu até esqueço. Gente, olha, pergunta pro Thiago. O Thiago, ele fala assim: ah, aquela vez que você fez isso comigo, quem disse que eu fiz isso? Ele fala, você fez, tipo, você tem certeza? Não lembro, sabe? Não lembro. Então, nem Jesus sempre, amado. tá? Nem sempre. É que tem muito, tem muito da linguagem de amor. Por exemplo, às vezes pessoas vêm e falam pra mim assim, ai, desculpa. Eu falo, desculpa do quê? Nem sei o que você fez. Tipo, tá tudo bem. Tá, às vezes a pessoa fala, ai, demorei pra te responder, desculpa. Nem lembrava que eu tinha te mandado resposta, que eu tava devendo alguma resposta pra mim. Tá tudo bem, sabe? Tipo, não fica com isso, não. Então depende muito, né? Depende. Ó, que mais? Alguém mandou alguma coisa? Aqui o pessoal está dizendo o seguinte: ninguém tem Ninguém tem paciência. paciência Tá. comigo. Deixa eu ler. Ela disse: Joelson tem os três perfis. Sim, tem razão. O Joelson é dominante e influente. Amo aquela pessoa, meu chefe. É. Peraí, amor, deixa a mamãe. Eu também Pode? sou muito disso, Pode. até que tenho um calendário de coisas Tem o para lanche aí também, fazer né? Se vocês quiserem. no ano que vem. É a Jaquendra. Ninguém tem paciência. Ok. Deixa eu ver. Nem todas. É. Ok. A Jaqueline respondeu nem todas, eu nem lembro de datas. Eu mesmo também esqueço. Eu nem lembro. Mas, nossa, Jesus amado, vocês são as únicas mulheres que eu estou conhecendo hoje na face da Terra que não gravam os detalhes. Meu Deus do céu. Eita, nós. Mas Bom, enfim. agora você vai ver também o que é, né, o outro perfil, né? Que é o que? O conforme. O conforme, ele é assim, ele também é racional, assim como o dominante, tá? Então, influentes e estáveis são mais emocionais, né? E Uhum. o dominante e o conforme são mais racionais. Só que o dominante, ele é focado o quê? No resultado, quanto mais melhor. Para ele, o feito melhor que perfeito. Já o conforme, não. Para ele, o resultado... Vocês estão me ouvindo? Cortou aqui. Dio, às vezes eu falo, Dio, você tá me ouvindo, pessoal? Vocês estão ouvindo? Não tô ouvindo. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo, pessoal? Dá um feedback aqui, por favor. Eu tô te vendo, Dio, mas não estou te ouvindo. Dá para ouvir os dois? Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Tá bom, filho, obrigada. Vocês estão. Mas por quê? Eu não tô te ouvindo, Dio. Me chamar de novo? Eu vou sair da live e entrar de novo, então, beleza? Então aguenta aí, gente.